Senhor a todos, e hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra de Deus está em Isaías 39, versículo de 1 a 8, que fala assim, ó: Embaixadores de Babilônia. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou as casas do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, eles os tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois haverá paz e segurança em meus dias. Então até aqui, né? Então a gente vê que Ezequias, ele confiou, ele viu, tinha acabado de sair de uma grande doença, né? Deus protegeu, antes disso, da doença dele, Deus protegeu ele do rei da Assíria. O rei da Assíria queria matar o povo de Israel. Ezequias foi lá, se humilhou diante da presença de Deus, rasgou suas vestes. E
Deus, ele enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios, e o rei da Assíria voltou para sua terra, né? Deus disse, né, por meio de Isaías, disse, olha, diz lá a Ezequias que, né, esse rei que blasfemou contra mim, porque o rei da Síria tinha blasfemado muito contra Deus, disse coisas terríveis, né, contra o Senhor, e Ezequias ficou muito, quando ouviu essas palavras que esse rei da Síria tinha dito contra Deus, o rei Ezequias ficou muito conturbado e se humilhou e rasgou suas vestes diante do Senhor e disse, olha, Senhor, ele disse isso a ti, né? Então ele foi lá e se humilhou, o rei Ezequias. Aí Deus foi lá, mandou um anjo e matou 185 mil pessoas, só em uma noite, né? Quando eles foram dormir, eles já não acordaram mais. É isso que tem escrito na Bíblia. Então, o anjo matou 185 mil. Então, Deus falou, né? Por onde esse rei da Síria veio, ele voltará. Então, o rei da Síria, por onde ele veio, ele voltou. Então, Deus já deu esse grande livramento para o povo de Israel. Agora, já aqui é diferente, porque Ezequias viu, depois de uma doença, né, de quase morrer, Deus foi lá e deu mais, acho que foi, Deus deu mais 15 anos para ele de vida. E Deus fez um grande milagre. Deus fez o tempo voltar nas horas. Deus fez o tempo voltar. Tem um relógio lá e Deus fez o tempo voltar. Então Ezequias já tinha visto muita presença de Deus, muito milagre de Deus. E aqui Ezequias, ele, depois de ter se convalescido, de estar tido doente, isso foi uma forma que o inimigo usou, né? Tipo, o rei da Babilônia disse, vou mandar um presente e vou lá ver. E a gente vê isso depois que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, pegou tudo que era dos hebreus, né? Tudo, não deixou nada. Até os seus jovens, ele levou para ser eunucos lá. Sua maioria, né? Seriam eunucos a servirem a ele, né? Lá. Suas mulheres, tudo, riquezas, tudo, até o tesouro. Tudo que tinha no tesouro da casa do Senhor. Até isso, Ezequias mostrou e o rei da Babilônia levou. Então, Ezequias, ele não teve sabedoria. Ele mostrou tudo o que ele tinha. Ele confiou nas suas riquezas. Ele se orgulhou das suas riquezas. Se orgulhou do que ele tinha ali. Da sua prosperidade que Deus tinha dado. Das coisas que Deus já tinha dado em geração, né? Que o Senhor tinha dado. E ele se confiou naquilo. Ele não confiou em Deus, ele não foi humilde, ele quis ser exaltado, ele se exaltou para o seu inimigo, né? O inimigo que estava com cara de amigo, né? Que levou presentes e foi na comitiva muito educado, né? Porque ninguém chega na comitiva sendo mal educado, então eram pessoas educadas que iam, né? Então você via a diferença, né? De como ele reagiu com o rei da Síria e de como Ezequias reagiu com o Babilônia, né? Aí Deus foi lá e disse, você não vai sobrar nada do que é seu. O rei da Babilônia vai levar tudo para lá. Aí viu que ele disse que era uma terra longe, né? Aí Deus fala assim, vai levar tudo que é seu para lá, inclusive os seus filhos. Aí Ezequias, depois de Deus ter dito uma palavra dura dessa, porque é uma palavra dura. Aí Ezequias disse, que boa palavra essa, porque nos dias de Ezequias, enquanto Ezequias estivesse vivo, não ia acontecer isso, mas depois quando ele morresse, ia. Então ele achou bom, porque não vai acontecer nada com ele. Então, essa é a palavra de Deus, assim que a gente tem que ter sabedoria, a gente não tem que mostrar tudo na nossa vida a ninguém. A gente tem que ter humildade, não tem que confiar nas coisas desse mundo, né? Não tem que confiar em nada desse mundo, nem em exércitos desse mundo, nem em dinheiro nesse mundo, nem em tesouros, nem em inteligência. A gente não tem que confiar na nossa inteligência, em nada nosso aqui, porque tudo é dado por Deus, né? Então é isso que a gente aprende com essa parte aqui. E depois a gente sabe, né, o desfecho dessa história, que as pessoas foram e sofreram muito, foram 70 anos sofrimento, né? Então é isso. Que a gente, por causa de uma pessoa que não foi sábia, né?
Quem sabe, eu acho que tenho certeza, né? Porque Deus ele é tão misericordioso. Se Ezequias tivesse se humilhado, tivesse dito, ai Senhor, nos meus dias não, nem nos meus filhos, o Senhor tinha tido misericórdia dele. Mas aqui no texto não fala que ele se humilhou, pelo contrário, fala que ele achou bom, porque no tempo dele não ia acontecer nada com ele. Mas os filhos dele sofreram, os filhos dos filhos dele sofreram. Então é isso. A palavra de Deus de hoje, que a gente não confie em coisas, que a gente confie no Senhor, que a gente tenha humildade, primeiro a gente entregue as coisas a Deus, primeiro a gente diga, ah Senhor, o Senhor tá vendo? Ah Deus, o Senhor vê, o Senhor tá vendo o que tá acontecendo? Não confiar no inimigo, o inimigo ele não vai aparecer com a cara de ruim, né? Ele foi aqui dando presentes e muito educado. Então é isso a palavra de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, glória te dou, Senhor, graças te dou, meu Deus, obrigada por tudo, nos protege, que a gente tenha as armas espirituais certas, meu Deus, para usar, que a gente aprenda com a tua palavra, que a gente guarde a tua palavra no nosso coração, que a gente tenha fé em ti e não desampara a gente, Senhor, nos ajude, Deus, nos ajuda, né, que a gente procure força em ti, se humilhe diante da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.